Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 16 de julho de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento, na seguinte ordem, os conselheiros: Francisco Biapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequep Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazda de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegato de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós temos, na pauta da tarde, 2 itens em relação aos quais há pedido de sustentação oral por videoconferência. São os itens 222 e item 223. 222, do contribuinte Paulo Roberto Scheidemantel, e o item 223 de Jair Lopes Vicente. 222 e 223. Nós vamos dar preferência a esse, prioridade a esses, vamos fazer esses 2 itens primeiro, e depois desses 2 itens em relação aos quais há sustentação oral, pedido de sustentação oral, nós fazemos os demais itens. Faremos as vistas de mesa que sobraram, que não foram finalizadas ainda, e aí fazemos o julgamento dos itens da pauta da tarde. Patrícia, a Patrícia é a assessora no CARF que está nos acompanhando lá no CARF. Patrícia, os patronos já estão na sala de espera? Somente do item 223. Ok, então. Então, apenas o patrono do item 223 está na sala de espera. Vamos, então, iniciar pelo item 223. E se, após finalizado o item 223, o patrono ainda não estiver, a gente vai seguindo com os processos. A hora que o patrono aparecer na sala, daí a Patrícia nos avisa. Daí. Patrícia, então, peça ao patrono do item 223, que é o doutor Henrique, a comparecer à nossa sala para acompanhar a leitura do relatório e, na sequência, fazer a sustentação oral. Esses 2 itens são de relatoria da conselheira Renata. Pode fazer a convocação, então, Patrícia. Ok, presidente, farei a convocação. Renata, tu pode copiar o 223 do processo na pasta, por favor? Só um minuto. Tá lá já. Não, ele quer o processo. Ah, tá. Boa tarde, doutor Henrique. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa sala virtual de julgamento. Vamos fazer agora o julgamento do item 223 da pauta. O item 223 é do contribuinte Jair Lopes Vicente. Jair Lopes Vicente, item 223, item 223, 223, Jair Lopes Vicente. Esse item é de relatoria da conselheira Renata. Então, eu vou pedir à relatora, patrono, para que ela faça a leitura do relatório, um resumo, tá, Renata, se possível? Sim. E aí
E aí eu já lhe passo a palavra, tá, doutor? Ok, obrigado. Renata, Márcio, desculpe, só Márcio está sendo copiado, mas demora um pouquinho, então tá indo o que você pediu, tá? tá certo. Renata, pode então iniciar a leitura do relatório do item 223. Tá bom, boa tarde, doutor. Boa tarde. Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou procedente empate, impugnação apresentada contra auto de infração, lavrado para a constituição de crédito tributário de imposto de renda da pessoa física dos anos calendários de 2003, 2004 e 2005, no valor total de R$ 521.501,61, em decorrência da apuração das seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. Notificado o lançamento, o recorrente apresentou impugnação tempestivamente, na qual contesta apenas as infrações consistentes em omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, alegando, em síntese, que a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, a prestação de serviços de frete. A esse respeito, o contribuinte alega que não lhe foi concedida a redução determinada pela lei equivalente a 60% do rendimento bruto recebido e que não foi computado o valor das deduções efetuadas pelas fontes pagadoras. Omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. Eu vou me furtar dessa leitura porque são todas as suas razões de recurso, doutor. Então, vou fazer um resumo aqui, como o senhor certamente vai tratar delas, então eu não vou ler todas as suas alegações que eu resumi aqui, tá? Assim, requer a extinção do crédito tributário, porque a caracterização de omissão de rendimentos de prestação de serviços de transportes recebidos de pessoas jurídicas infringiu os artigos 47 e 629 do Rio de 99 e não observou as deduções efetuadas pelas fontes pagadoras. E a omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada não pode prosperar, pois o depósito tem suas origens comprovadas. A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte pela DRJ-POA para excluir do lançamento os seguintes valores que estão nesse quadro aqui, que são valores de fretes, de depósitos que ela identificou que se tratava de fretes, e depósitos outros que a DRJ considerou comprovados. Mencionada decisão está assim emendada, que eu transcrevo a emenda. Notificado dessa decisão aos 20 de 10 de 2011, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivamente aos 18 de 11 de 2011, no qual reitera e reforça o argumento de defesa de sua impugnação. Instrui o recurso voluntário com novos documentos, visando a comprovar a origem de depósitos bancários mantidas pela decisão recorrida. Considerando a juntada desses novos documentos no recurso voluntário, este colegiado ouve por bem converter julgamento em diligência para que a autoridade lançadora confirmasse as informações sobre depósitos bancários junto ao Banco Sicredi e ao Banco do Brasil, bem como junto às empresas Interfumos, Indústria e Comércio de Fumos Limitada, Tabacos Marasca Limitada e Canenberg Companhia Limitada, procedendo aos ajustes necessários no lançamento, se o caso. Prestadas as informações solicitadas, os autos retornaram a este colegiado para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário do contribuinte. Não houve contra-razões, é o relatório. Ok, Renata. Doutor Henrique, pode, então, iniciar a sua sustentação oral. Meus cumprimentos, presidente, senhora relatora, eminentes conselheiros. Como bem relatado, esse processo ele trata basicamente de omissão de rendimentos presumida por depósitos não comprovados e omissão de rendimentos de atividade rural. O autuado, que inclusive já é falecido, ele era um produtor rural do interior do estado do Rio Grande do Sul e as suas posses elas se resumiam a uma área de terra no valor de R$20 mil, um veículo Saveiro, ano 2002. Apesar disso, existiam valores expressivos que transitavam na conta do recorrente, e exatamente por isso que chamou a atenção do fisco. Mas o motivo dessa aparente contradição ficou esclarecido desde o início dessa fiscalização,
esses valores não eram do recorrente, mas sim de terceiros, de parentes, de amigos, de vizinhos. E por que esses valores eles circulavam pela conta do recorrente? Esses terceiros, que também eram agricultores, eles entregavam a sua produção para o recorrente, que transportava toda essa produção até as empresas compradoras da produção, e essas empresas pagavam todo o valor para o próprio recorrente. Depois disso, ele simplesmente repassava as parcelas de cada um daqueles terceiros concernentes a cada um deles. E esse procedimento ele foi, inclusive, confirmado por duas empresas com as quais o recorrente negociava, era a TC e CTA, que foram intimadas pelo fisco a confirmar a veracidade das alegações do contribuinte, o que acabou ocorrendo. Essas empresas elas confirmaram que os terceiros autorizavam elas expressamente a pagar o valor que pertencia a eles ao recorrente, e elas ainda esclareceram que isso era um procedimento extremamente comum, já que muitos agricultores sequer tinham contas no banco para a empresa fazer o depósito. Eles preferiam que uma outra pessoa de sua confiança, como era o caso do recorrente, recebesse o depósito e depois lhe passasse esse valor em dinheiro. Ficava muito mais fácil para todo mundo. E com essas confirmações de um montante inicial de depósito questionado pelo fisco, de mais de 3 milhões de reais, o contribuinte ele demonstrou, já na fase de fiscalização, a origem de mais de 2 milhões de reais, o que representa, então, mais de 70% dos depósitos questionados. E o recorrente ele só não pôde comprovar a origem de todos os demais valores pendentes, porque duas empresas que negociavam com ele, que eram Interfumos e Marasca, não atenderam o seu pedido para fornecer as cópias do conta corrente das operações feitas com ele. E esses pedidos eles foram feitos ainda quando a fiscalização estava em curso, né? E após eles foram repisados também antes ainda da impugnação, mas eles nunca foram atendidos. Então a pergunta central que cabe é por que o fisco não intimou essas duas empresas a comprovar as alegações do contribuinte, assim como ele fez com as empresas ATC e CTA? A versão dos fatos do contribuinte de que a origem dos valores seria comprovada por essas duas empresas já tinha se mostrado verdadeira com as intimações nas outras duas empresas, ATC e CTA, que confirmaram essas operações. O valor dos depósitos questionados pelo fisco foi reduzido, como eu tinha comentado, em mais 70% durante a fiscalização. O autuado já vinha informando que negociava também com a Interfumos e com a Marasca. Fica bastante claro que os fatos que vinham sendo alegados por ele eram confiáveis, de maneira que certamente a intimação dessas duas empresas também iriam comprovar a origem dos valores restantes. E se a fiscalização não intimou essas empresas, por que a DRJ não autorizou a diligência que veio pedida também na impugnação do contribuinte? O contribuinte fez a sua parte, ele solicitou às empresas as comprovações, mas quem tem o poder efetivo para exigir uma resposta, isso é o fisco. Por que não o fez, já que o princípio da verdade real deve pautar o processo administrativo? Não é do interesse da administração constituir o crédito tributário de uma maneira apurada, de buscar, além daquilo que o autuado tem a capacidade de trazer para o processo? A diligência só veio a ser determinada quando a primeira análise desse recurso voluntário por essa turma, né? E apesar da precaução dos senhores em identificar a verdade real dos fatos, vontade que faltou ao fisco e à DRJ, já era tarde demais. Posso fazer uma diligência em 2020 em relação a fatos ocorridos em 2003, ou seja, após 17 anos, o procedimento ele não poderia ter sido outro desfecho que não ser infrutífero. As empresas simplesmente responderam que não tinham mais os documentos solicitados. Apesar disso, o Sicredi, o banco que também foi intimado na diligência, ele confirmou que diversos depósitos tiveram origem nas empresas Interfumo e Marasca. Mas mesmo assim, a informação fiscal que resultou da diligência entendeu que a natureza dos depósitos não estava comprovada, somente o remetente, e aí manteve esses depósitos.
Então, eu pergunto novamente, é possível responsabilizar o autuado pelo fato das empresas não terem mais os documentos solicitados pelo fisco depois de 17 anos do ocorrido? E mais, qual seria a origem desses depósitos se não a atividade rural exercida pelo autuado? Ele não tinha outra atividade. Então, os depósitos provenientes da Interfumos em Marasca têm sim a origem comprovada. E eles estão detalhados no recurso voluntário do contribuinte. E além dessa questão da falta de diligência anterior, o que na visão dessa defesa é um fato insuperável, existem outros pontos ainda que comprovam a origem dos depósitos. Vários depósitos têm origem em resgates feitos de outras contas do próprio recorrente, em datas e valores coincidentes. Tudo isso está expresso no recurso voluntário contabilizado ali. Diversos depósitos têm origem em empréstimos, isso está comprovado por declarações das pessoas que emprestaram, por notas promissórias, por comprovantes bancários. Outros depósitos ainda têm origem esclarecida no próprio extrato, no histórico do extrato. E, além disso, também não foram excluídos dos depósitos autuados os rendimentos da atividade rural do recorrente, que certamente também passaram pelas contas. Senhores, a soma desses valores que podem ser justificados, ela ultrapassa R$1 milhão. O valor que supera os depósitos supostamente pendentes de comprovação, de pouco mais de R$800 mil. Isso deixa bastante claro que existem diversas inconsistências na apuração do crédito tributário, baseado nessa presunção de omissão por depósitos não comprovados. E nesses casos, não é só o bom senso, mas também a jurisprudência desse conselho recomenda que, quando o contribuinte demonstra que a presunção não se apoiou em fundamentos sólidos, todo o lançamento é contaminado pela incerteza, o que, em hipótese alguma, pode ser mantido em matéria tributária, devendo, então, ser extinto todo o crédito lançado. E para encerrar, apenas uma forma subsidiária, que é um pedido no nosso recurso voluntário, caso essa presunção ela não seja afastada, pelo menos todos os valores dos depósitos deveriam ter a sua base limitada a 20%. Porque, nesse caso, eles decorreriam da atividade rural do recorrente, já que, como eu comentei, o fisco não comprovou que ele teria outra atividade para gerar essa suposta receita omitida. Eu agradeço pela atenção dos senhores e fico à disposição. Ok, doutor Henrique. Renata, então pode fazer a leitura do voto. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço. Conforme brevemente relatado, trata de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou procedente em parte, impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário de imposto de renda da pessoa física dos anos calendários de 2003, 4 e 5, em decorrência da apuração de infrações consistentes em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. Em sua impugnação, como dito, o contribuinte não contestou a infração consistente em omissão de rendimentos da atividade rural, que, desse modo, restou em controvérsia. Com relação à parte litigiosa, a DRJ Poa julgou a impugnação apresentada procedente em parte para excluir do lançamento parte dos valores recebidos a título de rendimento de pessoas jurídicas pela prestação de serviços de transportes, frete e alguns depósitos bancários cuja comprovação foi reconhecida pelo julgador APO. Notificado dessa decisão em seu recurso, o contribuinte alega que vários depósitos que relacionam na planilha 1 do recurso, que foram autuados como emissão de rendimentos não comprovados, têm origem na venda de fumo. Anexa aos autos, documento que obteve junto ao Banco Sicredi, que relaciona depósitos efetivados em sua conta pelas empresas Interfumos, Indústria e Comércio de Fumos Limitada e Tabasco Marasca Limitada, que demonstraria que são provenientes da atividade rural, que, se tributáveis, sua base de cálculo deve ser estimada em 20% nos termos do artigo 71 do RIT de 99. 2. Que os depósitos relacionados na planilha 2 têm origem justificada em transferências entre contas de sua titularidade. 3. Que os depósitos relacionados na planilha 3 têm origem em empréstimos obtidos junto a parentes, amigos e outros produtores rurais da vizinhança,
que são comprovados por declarações dos mutuantes. 4. Que os depósitos relacionados na planilha 4. Têm origem evidenciada nos próprios extratos bancários, no descritivo da operação relativa a tais lançamentos. E 5. Que os valores relacionados na planilha 5 teriam sido tributados em outras circunstâncias ali apontadas. Pois bem, dos depósitos autuados que teriam origem na venda de fumo, planilha 1. Em relação a esse tópico, o recorrente, dentre outras alegações, afirma que os depósitos seriam originários da venda de fumo. Afirma que a maioria dos depósitos apontados na planilha 1 do recurso seriam decorrentes de transações efetivadas com as empresas Interfumos, Indústria e Comércio de Fumos Limitada, Tabasco Marasca Limitada e Canenberg Companhia Limitada, o que seria demonstrado por planilha fornecida pelo Banco Sicredi, anexada a folhas 498. Tendo em vista juntado aos autos do aludido documento, este colegiado, tal como requerido pelo recorrente, houve por bem converter o julgamento em diligência para que a autoridade de origem confirmasse as informações dele constantes junto ao Banco Sicredi e também às empresas em questão. Em resposta à diligência solicitada, sobreveio aos autos a informação fiscal 81 de 2020, que se encontra a folha 582 e 583 dos autos, por meio da qual esclarece a autoridade lançadora que o Banco Sicredi ratificou as informações e a autenticidade da listagem apresentada pelo recorrente e apresentou relatório de transferências que serviram de base para sua elaboração. Com relação às empresas Interfumos, Tabasco Marasca e Canenberg, esclarece a autoridade fiscal que, intimadas para prestarem informações devidamente comprovadas acerca de todos os eventuais depósitos efetivados no período em benefício do recorrente, todas elas responderam informando a impossibilidade de atendimento ao solicitado, tendo em vista o transcurso do prazo legal para a guarda dos documentos comprobatórios das operações. Conclui a autoridade fiscal, assim, que nesse cenário não é possível considerar justificados os valores constantes do anexo 1, pois não é suficiente apenas a informação de que são oriundos das citadas empresas, se desacompanhados de documentos que comprovem a natureza das operações. Persistindo a inexistência de documentação comprobatória, não é cabível a revisão do lançamento por erro de fato, uma vez que o lançamento se deu justamente em função da falta de comprovação. Tais valores, conforme a informação fiscal, permanecem de fato sem comprovação, pois em adição ao que esclarece a autoridade fiscal, sem a comprovação da natureza das operações que ensejaram tais depósitos, também não é possível afirmar que decorreram efetivamente de atividade rural do recorrente. Com efeito, do relatório fiscal da infração, é possível constatar que o recorrente desenvolvia operações próprias, mediante a entrega de fumo com nota fiscal de produtos por ele emitidas, e operações de terceiras, revenda de fumo e frete, em decorrência das quais receberia crédito em sua conta proveniente de contas de outros produtores, sendo que somente as primeiras se caracterizam como atividade rural. Desse modo, sem ter sido possível comprovar, junto às ditas empresas, a natureza das operações que ensejaram os depósitos efetivados em favor do recorrente apontados no anexo 1, a origem desses depósitos não restou efetivamente comprovada. Depósitos originados em transferências entre contas de titularidade do recorrente, planilha 2. O recorrente afirma que os depósitos relacionados na planilha 2 têm origem justificada em transferências entre contas de sua titularidade, ou seja, teriam origem em transferências provenientes da conta número 10.218.0, mantida no Banco Sicredi, isso está no anexo 2, na mesma agência da conta 10.082-2, ou ainda da conta bancária 7692, que está no anexo 3, mantida na mesma agência do Banco do Brasil, que abrigava a conta 6023-2. Alega que sacava dinheiro da conta 10.218 do Sicredi, quando a conta 10.082.0 desse mesmo banco necessitava de suprimento. Da mesma forma, transferia dinheiro da conta 7690 para a conta 6023.2, ambas mantidas no Banco do Brasil. A esse respeito, os créditos tributários decorrentes de transferências de outras contas
da própria pessoa jurídica, desde que evidenciada a correlação entre datas e valores, não são consideradas na determinação da receita omitida, conforme prevê o artigo 42, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 9.430 de 96. Em outros termos, para fins da demonstração dos fatos, é imprescindível elementos de conexão mediante data e valor entre a saída de numerário de uma conta e ingresso nas demais contas bancárias do recorrente, respaldando as operações de transferência de recursos entre contas da mesma titularidade. Sendo assim, a plausibilidade de transferência entre contas de mesma titularidade compatíveis em data e valor nos seguintes casos apontados no quadro abaixo. E isso totaliza R$ 19.550. Quanto aos demais casos apontados na planilha 2 do recurso voluntário, não é possível verificar a relação entre as transferências defendidas pelo recorrente, ou porque não há coincidência entre os valores apontados, ou porque, embora haja coincidência entre valores, o extrato da conta de número 12.218, que está a folhas 503 seguintes, não permite verificar a data exata em que foram efetivadas as retiradas e, assim, vinculá-las a ingressos em outra conta bancária do recorrente. Desse modo, entendo que deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 19.950 apontado no quadro acima, relativo ao somatório de transferências entre contas de titularidade do próprio recorrente. Depósitos decorrentes de empréstimos, planilha 3. O recorrente arrola diversos valores na planilha 3 do recurso voluntário, que alega que seriam decorrentes de empréstimos tomados de parentes, amigos e de outros produtores rurais da vizinhança. Alega que esses empréstimos seriam comprovados pelas declarações dos mutuantes e notas promissórias, documentos anexados a folhas 250, 526 e seguintes. Nesse ponto, considerando que o recorrente apenas reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do que dispõe o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, com a redação dada pela Portaria MF 329, de 4 de junho de 2017, adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância, para que venha integrar o presente voto como razões de decidir. Sobre as referidas declarações dos mutuantes, cabe transcrever os artigos 219 e 221 do Código Civil, que estão abaixo traduzidos. Eu não vou ler o dispositivo legal. O texto legal acima deixa claro que a referida declaração escrita e assinada gera uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, não alcançando o sujeito ao tipo de obrigação tributária, que, como o contribuinte, mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes. A Secretaria da Receita Federal, no caso em pauta, embora não seja propriamente um terceiro credor, tem total interesse na comprovação de que houve realmente um empréstimo e não mera simulação, tendo em vista ser a declaração apresentada de fácil emissão. A declaração por si só não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação. Deveria estar lastreada por elementos que comprovassem a efetiva transferência dos recursos para o notificado, o que não ocorreu. A exigência fiscal de cabal comprovação do mútuo está amparada na Lei 4.069 de 62, no artigo 51, e que está aqui transcrito. O valor correspondente ao mútuo celebrado por pessoa física deve ser comprovado mediante indicação do mútuo na declaração de rendimentos, a capacidade financeira do mutuante e a obrigatória comprovação da efetiva entrega do numerário à pessoa física. Assim não fosse, abrir-se-ia um enorme leque de possibilidades de fraudes mediante informações de operações fantasmas, permitindo, por exemplo, que quem dispusesse de meios ficticiamente emprestasse a outro um determinado valor, esquentando dessa forma recursos do mutuário não apresentados à tributação. Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou aproveita. Portanto, não tendo o autuado trazido a prova do efetivo recebimento dos recursos, não é possível considerar os discutidos mútuos na comprovação de depósitos bancários. Depósitos que teriam origem evidenciada nos próprios extratos, planilha 4, e depósitos tributados em outras circunstâncias, planilha 5.
Nas planilhas números 4 e 5 do recurso voluntário, o recorrente arrola depósitos bancários, cuja origem alega estar comprovada pelo próprio histórico do lançamento apontado no extrato bancário, no caso a planilha 4, e depósitos que alega já terem sido objeto de tributação em outras circunstâncias, planilha 5, como, nesse último caso, os valores de R$ 15.653, R$ 15.810 e R$ 17.310, que alega se tratar de rendimentos declarados em sua declaração de imposto de renda da pessoa física dos anos 2003, 4 e 5, respectivamente. Com relação aos valores apontados na planilha 4, a partir do histórico dos lançamentos, é possível a identificação da origem apenas dos seguintes depósitos. A. Depósito no valor de R$ 7.000, de 26/11/2003, apontada como omissão de rendimentos na conta do recorrente de número 6023, agência 38172 do Banco do Brasil, SA, folhas 35, cujo histórico aponta que se trata de TED devolvida destinada à conta 12.218.0, que está folhas 82, razão pela qual não se trata efetivamente de um depósito, mas de uma pretensa transferência do respectivo valor a outra conta que não se efetivou. E a coincidência pode ser identificada nessas folhas que eu disse para vocês, tanto num extrato como no outro. Num sai o TED que não sai e no outro o TED que não entra, que deve devolver. Crédito de TED no valor de R$ 20.000, de 10/10/2005, apontado como omissão de rendimentos, a folhas 377, é possível verificar que se trata de transferência TED originário da conta de número 6023.2 da agência 38172 do Banco do Brasil, de titularidade do recorrente, folhas 131, para a conta número 10.082 no Banco Sicredi, folha 77. Com relação aos demais valores, por não haver coincidência de datas e valores, não é possível identificar a correlação apontada pelo recorrente. Relativamente aos apontamentos constantes na planilha 5, quanto aos valores de R$ 15.653, R$ 15.810 e R$ 17.310, que o recorrente alega se tratar de rendimentos declarados em suas declarações de imposto de renda dos anos 2003, 4 e 5, e que, em função disso, devem ser excluídos da presunção de rendimentos, observe-se que esses valores não foram apontados pela autoridade fiscal lançadora como depósito de origem não comprovada. A pretensão do recorrente de excluí-los do valor total dos depósitos tidos por não comprovados não se sustenta, pois, como bem observado pelo julgador de primeira instância, há necessidade de se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, não podendo os rendimentos declarados serem deduzidos como um todo do valor dos depósitos bancários. Por essa mesma razão, não há como estabelecer uma relação entre os valores totais ali apontados como rendimentos tributados neste processo, decorrentes de transporte de cargas, ou rendimentos da atividade rural tributados conforme planilha, folhas 376 a 379, uma vez que não há a relação entre cada crédito em si e a respectiva origem apontada. Relembre-se que o lançamento está amparado no artigo 42 da Lei 9.430, que criou um ônus em face do contribuinte, consistente em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados na conta de depósito ou de investimento mantido em instituição financeira. A consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos. Trata-se de uma presunção legal, que pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, ao recorrente. Esse mesmo dispositivo dispõe expressamente, em seu parágrafo 3º, que, para efeitos de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, é dizer, a presunção legal estabelecida por esse dispositivo, que é de cunho probatório, afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas, uma vez que a comprovação da origem dos depósitos deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária. O sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é decorrente de transações comerciais, de transferência entre contas de mesma titularidade, etc. Mas, se não fizer mediante documentação hábil e idônea,
incide a norma de presunção e esses recursos serão considerados rendimentos omitidos. Aí eu cito aqui que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do tributo cobrado com fundamento no artigo 42, confere o precedente abaixo e, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430 no julgamento da repercussão geral no RE número 855-649 do Rio Grande do Sul. Decisão essa de cuja ementa consta o seguinte: o artigo 42 da Lei 9.430 não ampliou o fato gerador do tributo. Ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional e em violação ainda aos princípios da igualdade e da isonomia. Desse modo, era uso recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados em suas contas bancárias de forma precisa e individualizada, razão pela qual, não tendo feito, restou caracterizado a infração consistente à omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a comprovação de depósitos no valor total de R$ 46.950, apontados individualmente neste voto no quadro de folha 6, que é R$ 19.950, e nos itens A e B, a folhas 8, R$ 7.000 e R$ 20.000, respectivamente. É como voto, presidente. Zene, duas matérias, por favor. O quê? Em primeiro lugar, Renata, eu te pedi o processo porque eu ia fazer análise dos depósitos bancários. Na folha 374 do processo estão relacionados todos os depósitos bancários de origem não comprovada. Depois que você fez a exclusão desses depósitos, restou para o ano de 2003 depósitos bancários de origem não comprovada de valores inferiores a R$ 12.000, R$ 171.806,89. 2004, R$ 93.000, R$ 234,17. Em 2005, R$ 75.000, R$ 266,23. Então, já nesse ponto, até adianto que eu daria provimento abrangentemente para reconhecer a sua aplicabilidade da súmula CARF número 61, para excluir os depósitos bancários inferiores a R$ 12.000 no ano calendário de 2005. E outra coisa, Renata, eu estava analisando o teu voto aqui, eu não sei como é questão de entendimento, eu já apresentei algumas vezes aqui em matéria de depósitos bancários de origem não comprovada, eu vou resgatar um trecho aqui da tua decisão. Relativamente aos apontamentos constantes da planilha 5, quanto aos valores de 15.000, 15.000 e 17.000, que o recorrente alega se tratar de rendimentos declarados em sua DPF dos anos 2003, 2004 e 2005, e que, em função disso, devem ser excluídos da presunção de rendimentos, observe-se que esses valores não foram apontados pela autoridade fiscal com o depósito de origem não comprovada. A pretensão do recorrente de excluí-los do valor total dos depósitos tidos por não comprovados não se sustenta, pois, como bem observado pelo julgador de primeira instância, há necessidade de se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, não podendo os rendimentos declarados serem deduzidos como um todo do valor dos depósitos bancários. Aqui, Rê, eu vou divergir de ti, a não ser que tu acolha minhas razões. A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da nossa seção, ela é assente no sentido de que, apesar de não haver identificação individualizada dos depósitos com rendimentos tributados na declaração, é cabível a exclusão do valor a eles correspondentes, sob o fundamento lógico, diz que se o contribuinte movimenta os rendimentos omitidos em suas contas bancárias, não haveria de deixar de movimentar os rendimentos declarados. Com efeito, o objetivo da exclusão da base de cálculo é evitar dupla tributação, até por inexistir qualquer elemento de prova tendente a afastar a plausibilidade de que a parte dos depósitos de origem não comprovada não adviesse os rendimentos declarados em sua DPF.
Eu tenho aqui alguns julgados, como o Acordo 9202, 006898 de 2018, o 008655 de 2020, o 008151 de 2019, todos eles convergem nesse mesmo entendimento. Então, até adiantando meu voto, Dene, eu, caso a Renata não se sensibilize pelas minhas falas, eu divergiria dela para dar maior extensão, para reconhecer a aplicabilidade da súmula CARF número 61 para o ano calendário exclusivamente de 2005, com a exclusão dos depósitos bancários de origem não comprovada inferiores a R$ 2.000, pois seu valor não importa em maior do que 80 mil, e para excluir de 2003, 2004, 2005 os rendimentos declarados nas respectivas declarações de ajuste anual. Eu acrescento que eu vou manter meu voto, e aí a gente colhe a votação. Se sendo vencedor, eu vou ficar muito feliz de ver um voto lindo, um vencedor seu. Mas eu vou manter meu voto como ele está, porque ele me deu bastante trabalho, e eu mantenho esse impedimento. Na verdade, não é um impedimento, é um voto mesmo. Eu vou deixar para vocês votarem. Tá. De acordo com seu voto, Renata, você está excluindo aqueles valores de 20 mil em relação ao ano calendário de 2005. Você está excluindo os valores, os montantes de 20 mil e 7 mil reais, de acordo com a informação fiscal, né? Porque... Não, na verdade, não é de acordo com... foi com o batimento que eu mesma fiz. Ah, não, mas a informação fiscal diz isso, né? O que a informação fiscal diz é com relação às fumageiras, que não dá para comprovar se você não tem como saber qual é a natureza efetiva dos valores. Não é isso que a informação diz, até porque eu nem pedi isso para ela. Ela só foi atrás do Banco Sicredi para comprovar se aqueles depósitos que estão lá como de origem das empresas fumageiras são mesmo das empresas fumageiras, e foi atrás das empresas fumageiras para confirmar essa informação e a natureza desse valor, o porquê. E ela retornou com a informação que eu li, dizendo que, que foi o que o próprio doutor disse na sustentação oral, que, de fato, as empresas responderam que, após transcorrido o tempo, já desde as operações, ela não pode mais afirmar porque ela não tem os registros dessas operações. Então, foi isso. Pode falar, Fran. Aqueles itens B e C lá da informação, que ela se refere um de 20 mil, que ela em relação às fumageiras, ela manifesta que não pode comprovar, porque ela já não tinha mais a documentação. Aí a resolução, na informação fiscal, vem isso. Não, mas ele responde, ele acrescenta que tem comprovação de 20 mil de um depósito, mais de 7 mil de 4 e outro de 3. Que está também, que não seria esses 27 mil aí, não, que você está dando nessa parte, fora dessa planilha do 19.500? Eu não vi isso afirmado na informação fiscal, honestamente. Então pode ser coincidência, você avistou, comparou e embora estava lá, você não percebeu e você fez a mesma, pode ser. Em relação ao valor de 20 mil, consta assim na informação fiscal. Observamos que na listagem apresentada pelo contribuinte consta informação de que o valor creditado na conta do Sicredi em 10/10/2005, no valor de 20 mil reais, origina-se da conta corrente do Banco do Brasil, de mesma titularidade. Bom, tal fato não foi identificado na elaboração do lançamento, pois o histórico do lançamento não indicava com certeza tratar-se de transferência para o mesmo titular. Assim, cabível a exclusão do valor lançado, considerado, portanto, justificada a origem como de conta do mesmo titular. Então, a informação fiscal... Esse já foi considerado, é a linha B. É o que está na linha B. E o 7... Agora, o 7 mil, ele não faz referência. O 7 mil... 7 mil, ele fala assim, ele explica ali a questão da diligência e fala assim, tal fato não foi trazido ao conhecimento da autoridade quando da lavratura do lançamento, pois o contribuinte não havia apresentado os extratos bancários da conta número tal.
7690, dígito 2. Desse modo, os créditos efetuados na conta 6023, dígito 2, nos valores de 4.000 em 20/6/2005 e 3.000 no dia 23/8/2005, devem ser considerados justificados como origem de conta bancária do mesmo titular e excluídos do lançamento. Então, não, esse é outro. Esse aí você está falando de uma soma de 4 mais 3, que dá 7. O depósito de 7, que eu estou excluindo aqui, é um depósito no valor de R$7.000, de 26/11/2003, apontado comissão de rendimentos na conta do recorrente 6023-2, na agência 3817 do Banco do Brasil. Isso está a folha 375. Se for lá, você vai achar esse depósito, cujo histórico aponta que se trata de TED devolvida, está nesse histórico, destinado à conta 10.218, folhas 82. Se você for no 10.18.82, você vai ver a entrada e a saída do mesmo recurso, ou seja, foi uma TED que entrou lá e uma TED que o banco devolveu. Razão pela qual não se trata efetivamente de um depósito, mas de uma pretensa transferência do respectivo valor a outra conta que não se efetivou. Então, esse 7.000 é outro. O 20.000 é o mesmo, o 7.000 é outro. E o 7.000 da informação fiscal? Aí você não vai considerar? Ele já deve ter tirado, certo? Na verdade, eu até imaginei que ele mesmo na informação fiscal, até porque eu pedi para ele refazer. Se você olhar na informação fiscal, ele recompõe, ele faz uma recomposição de valor. Mas aí a gente tem que julgar, porque a gente está julgando o lançamento, né? Aí, nesse ponto, a gente teria que julgar, se fosse o caso de acatar a informação que veio, com perdão da redundância, em sede de informação fiscal, porque se não é o mesmo valor, se lá é 3 mais 4 e aqui é 7, e se é o entendimento de que a fiscalização nesse ponto ajustou o lançamento, aí a gente tem que trazer por voto, se for o caso, se o entendimento foi esse. Ah, sim, então eu acrescento esse 3 mais 4. Então vai ficar 7, 7 e aí alterar o 20. Eu honestamente entendi que, como eu pedi para que ele efetivasse na própria informação fiscal, quando a gente fez, e efetivar a recomposição do valor lançado, se o caso. E ele fez isso, eu entendi que eu não precisasse trazer isso para cá. Tá, então, vamos lá. Esse 7.000 que você tinha reconhecido, que é o TED, é ano calendário 2003, né? 2003, 26/11/2003. E você vai incluir como na exclusão lá da base de cálculo e 7.000 da informação fiscal, Da né? informação fiscal. Aí precisa só do meu voto excluir esse 20.000, que é o 20.000 que eu não tinha colocado mesmo, pela mesma razão, né, da informação fiscal, e que eu fiz no batimento lá dos extratos. Deixa eu fazer a conta de novo aqui. Então, é 46.950 mais 7 menos 20. Ah, cadê meu? Tá. Eu separei... O valor total que eu vou reconhecer. Deixa eu fazer a conta aqui. Você está reconhecendo 7.000 em relação a 2003, 16.250 em relação a 2004 e 30.700 em relação a 2005. Se eu fiz certo aqui, é isso mesmo. Então, 7.000 em 2003, 16... Vai dar R$33.950, o novo total.
Vai dar quanto? 33.950. Não era 46.950? Não, 46, ele estava computando o 20 mil, que já foi... não, é o mesmo, né? Do mesmo jeito que eu pus aqui, eu tenho que colocar, eu tenho que acrescentar 7 mil aqui, certo? É os 46.950 mais 7. Mais 7. Vai dar 54.950, eu acho. 53.950. 46. Nossa. R$53.950, isso mesmo. Exatamente. Então, é 7 mil em relação referente a 2003, 16.250 referente a 2004 e 30.700 referente a 2005. Então, colegas, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento esses montantes, né, de 7 mil em 2003, 16.250 em 2004 e 30.700 em 2005, tá? O Márcio, além disso aqui, está querendo afastar do lançamento... A aplicabilidade da súmula CAF 61, os depósitos bancários de origem não comprovada inferiores a 12 mil apenas no ano calendário de 2005, por totalizarem, deixa eu voltar ao valor, R$ 75.266,23. Não, então fazer o seguinte, Márcio... Você não tinha achado em todos os anos, você disse? Não, eu fiz a conta de todos os anos. Aí em 2003 ficou 171.806, 2004 93.274. Ah, sim, só essa foi menor. E todos os anos são a exclusão dos rendimentos declarados na declaração de ajuste anual. Agora, Márcio, por exemplo, em 2003 você falou aí que ficou 170. Você tá pegando a planilha do fiscal toda, com todos os valores, excluindo o que Renato está reconhecendo agora. E estou excluindo também o que a DRJ já excluiu. Tá, mas quando você está puxando esses 170 mil, você está pegando todos os valores remanescentes ou só os valores inferiores a 12 mil? Só os valores inferiores a 12 mil. Só os valores a 12, tá. Tá, então, mas, colega... Dene, eu vou adiantar, porque eu fiz essa análise em 40 minutos, olhando o processo. Naturalmente, eu não posso conferir liquidez ao que eu estou falando, aos números exatos. Então, já adianto que eu vou pedir vista o próximo mês, aí eu já volto no próximo mês com o voto pronto, um voto vista pronto. Eu não tenho como fazer uma análise aprofundada agora, até razões mesmo. Eu vi que tem atividade rural. Se houve declaração de receita de atividade rural, eu preciso analisar também se eu vou reconhecer dentro do meu entendimento, se eu reconheço ou não também na exclusão dos depósitos bancários pelas mesmas razões dos rendimentos declarados no ajuste anual. Então, eu preciso fazer uma análise mais aprofundada do processo. Eu não consigo... Depois eu faço uma decisão, aí vai ter que embargo, é pior. Tá. Não, tem bastante coisa para analisar nesse processo. Eu vi ele aí, né? Não é... Tá, vamos fazer então... Acho que é bom pedir uma vista mesmo. Francisco, vamos fazer a votação então? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Você quer que eu peça vista para ganhar tempo ou não? Pode ser, se você concordar. Eu peço vista e... Pode deixar a vista para mim, ele já votou. O Gregório vota e eu pede vista o Gregório. Porque o Francisco não acompanha mesmo esse entendimento já, então não vai fazer diferença. Então, tá, o Francisco vai acompanhar a relatora. Gregório. Eu peço a vista. Vista. Então, tá. Doutor Henrique, só me confirmar a declaração de receita de atividade rural também, não há? Sim.
Então tá, colegas. Para o item 223 da pauta do contribuinte Jair Lopes Vicente, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Gregório. A relatora apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 7.000 referente ao ano calendário de 2003, o montante de R$ 16.250 referente ao ano calendário de 2004 e o montante de 30.700 referente ao ano calendário de 2005. O conselheiro Francisco acompanhou a relatora. Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. A soma desses valores que eu registrei aqui, mais 7.000, quer dizer, a soma desses valores é aqueles 46.950 mais 7.000. Mais 7.000, dá 53.950. Tá, então, informei aqui no dispositivo o seu provimento parcial, né, excluindo aqueles mais 7.000. O Francisco acompanhou você e, na sequência, teve pedido de vista. E o Gregório pediu a vista e a gente retoma, então, no próximo mês, então, tá bom? Daí o Márcio traz, daí, de repente, um voto vista, né, Márcio? Com certeza vou trazer um voto vista. Então, tá bom. Doutor Henrique, então, ficou assim, então? Ok, obrigado, boa tarde. Boa tarde, até mais. Boa tarde, doutor. Tá. E Francisco? Parabéns a Rei e parabéns ao Márcio pelo olho clínico aí no E Francisco, eu me lembro que aquela vez que eu te apresentei... Eu me lembro que aquela vez que eu te apresentei a tese da exclusão dos rendimentos declarados, você só não acompanhou porque foi de ofício, mas dessa vez ele pediu, tá? Ele requereu, tá no processo, ele está pedindo a exclusão dos depósitos bancários, dos rendimentos declarados na DAA. Convém depois dar uma analisada nessas decisões da Câmara Superior, porque eu acho um argumento muito plausível. Tá, eu vou analisar. Tá. Patrícia? Oi, Patrícia. Presidente. O patrono do item 222 se encontra na sala? Não, presidente. Não? Então, nós vamos seguir na nossa reunião, tá? E aí, quando ele comparecer na sala, eu vou pedir a você que nos avise, talvez inclusive seja bom, quando você for nos avisar, que você abra teu vídeo, porque a tua câmera está com som muito baixo, a gente talvez não escute. Aí se o patrono aparecer, você abre a tua câmera, nem que você fique esperando a gente terminar uma fala, aí você avisa a gente daí, tá bom? Certo. Então tá. Mas quando estiver perto do final da sessão, se você não entrar em contato, eu pergunto para você novamente se o patrono apareceu, tá bom? Ok. Então tá, colegas, vamos, deixa eu ver o horário, 3h30, vamos fazer as vistas de mesa que sobraram, e aí, antes do intervalo, e depois do intervalo a gente segue na pauta da tarde, então. Tá. O próximo é o 128? Né? Já está em condições, Gregório, de se manifestar. Deixa eu só abrir aqui o voto. Colegas, item 128 da pauta. 128, só abrir o processo aqui, o voto. O item 128 é de relatoria do conselheiro Rafael. O conselheiro Rafael está dando provimento ao recurso, é questão envolvendo imposto de renda, crédito patrimônio descoberto,
O Rafael está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Aí o Gregório pediu vista de mesa. Você gostaria de fazer algum comentário, Gregório? Eu vou pedir vista do processo. Vista do processo. Ah. Francisco, você é o primeiro a votar. O Rafael está negando o provimento ao recurso voluntário. Você gostaria de pedir vista ou você acompanha o... Como o Gregório já vota logo em seguida, eu acompanho o relator. Relator, né? Então, tá. Então, deixa eu... Então, para o item 128 da pauta, tá? Julgamento concluído no dia de hoje, no período da tarde, tá? Iniciado no dia lá correto e concluído hoje. Então, para o item 128 da pauta, de relatoria do Rafael, o item 128 é do contribuinte Ângel Sampaio Alvarez. Ângel Sampaio Alvarez. Ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Gregório. O relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso voluntário, e sendo acompanhado pelo conselheiro Francisco. Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Tá? Esse foi o item 128 de Ângel Sampaio Alvarez. Vista para o conselheiro Gregório, relator, negou provimento ao recurso. Os demais conselheiros não votaram. Agora vamos para o próximo. É o 130, Márcio Malafaia. Tá, deixa eu abrir o voto. O 130 de relatoria do Márcio, 130. Tá. Primeiro, Márcio, esse aqui, o Márcio apresentou um voto, né? E no voto... Na realidade, eu apresentei o conhecimento apenas. Se não entramos no voto? Não, eu falei apenas do conhecimento. Esse aqui, Deni, é aquele caso em que teve duas ações fiscais contra cônjuges e a data da postagem estava elegível para aferir a tempestividade. Aí eu peguei a informação da prova emprestada do outro processo e eu considerei aquele, diante dos indícios apontados, como a data de postagem. E aí a sugestão era, se não se sentirem confortáveis em reconhecer a prova indiciária como elementar de prova da data da postagem, a gente pode converter em diligência para fazer o mesmo procedimento que foi feito no outro, que é acrescentar a data da postagem de forma legível. Basicamente foi isso. Mas isso, Márcio, não vai ser necessário, porque tem um despacho no processo falando da data. Você chegou a ver esse despacho? Tem um despacho... Devo ter visto. Deixa eu ver, é o primeiro despacho que está depois do recurso voluntário. Ele diz que o contribuinte apresentou... Deixa eu ver.
Ele diz assim, ó, no despacho que vem logo após o recurso voluntário. Senhor agente auditor, né? O interessado apresentou em 10 de maio de 2003 recurso voluntário ao Conselho, ao CARF, conforme documento de folhas tais. Propõe encaminhar ao CARF. Então, eu fiz a conta, ele foi intimado dia 11 de abril, o prazo máximo era 13 de maio, uma segunda-feira, ele apresentou o recurso na sexta, dia 10. Esse é um despacho da Agência da Receita Federal em Muriaé, tá? Assinado por um servidor. Então, tem o mesmo valor com carimbo no recurso, né? Então, para mim, é tempestivo porque tem um despacho aqui, não precisa você recorrer a um outro processo, né? Então, no conhecimento aqui, eu conheço do recurso, tá? Então, você pode, então, na minha opinião, seguir no teu voto, então. Nós paramos por aqui, nós não chegamos a seguir nos itens? Ah, foi bom, então, que eu dei uma geral no teu voto. Então, tá. Colegas, então, eu acho que aqui não tem erro, né? Conhecer mesmo, sem tá problema. Bom, então tá conhecido. Eu vou continuar a leitura. Tá. O contribuinte... Então, você vai para a quebra de sigilo agora, né? Isso, ele reiterou as razões apresentadas no recurso na impugnação, a primeira delas a quebra de sigilo. Vou sobrevoar algumas coisas que já foram decididas. Segundo o RE 601314, não há quebra de sigilo, mas transferência ao sigilo fiscal, então eu rejeito essa alegação. Rejeito também a alegação de nulidade do cerceamento do direito de defesa pela falta de demonstração de prejuízo acarretado a ele, supostamente pela ausência do fundamento no artigo 42, já que já está explanado dentro do termo de verificação fiscal. Então, também eu rejeito isso. E o contribuinte ele ainda fala que houve negativa de esclarecimento da autoridade fiscal em relação às respostas ao termo de estimação número 2. E como bem apontado no acordo recorrido, não consta dos autos evidências de que o contribuinte solicitou esclarecimentos à instituição financeira. E não há dúvidas de que não cabe à autoridade fiscal prestar esses esclarecimentos. Quais são os esclarecimentos? Para que a autoridade explique as rubricas dos lançamentos. Cabe isso à autoridade, à instituição financeira, que deve dizer o que significa cada rubrica, não a autoridade fiscal, não sendo dever da autoridade fiscal fazer isto. Em relação à tributação dos depósitos bancários e à decadência, eu falo que pela súmula CARF número 38, o fato gerador se consuma no dia 31 de dezembro do ano calendário, portanto, também não há decadência. E aí eu entro na parte que eu vou fazer a leitura exauriente, na página 7. O recorrente acredita haver depósitos bancários considerados em duplicidade, além daqueles já reconhecidos pela autoridade julgadora. Mas, nesse ponto, ele não apresenta quais seriam esses depósitos, razão porque eu já nego de plano esse argumento. A meu ver, já foi reconhecido tudo que podia ser feito em duplicidade. Depois, o recorrente argumenta que os rendimentos supostamente omitidos teriam origem no exercício de atividade rural. Faço o apregoado do artigo 42, do dever de comprovar a origem dos depósitos. Faço também a origem dos recursos da atividade rural, que é o artigo 61, parágrafo 5º do antigo RI, de 3.000, né, decreto de 3.000. Hoje, artigo 45, parágrafo 5º do 9580. Entretanto, o contribuinte nada apresentou aos autos, tendo a autoridade lançadora expurgado do lançamento as notas fiscais emitidas nos meses de abril, junho e julho, atinentes à receita bruta mensal, demonstrada na apuração da atividade rural não sei o que eu botei entre parênteses, de folhas 29, reproduzida abaixo. Então, veja, a autoridade julgadora de primeira instância, ele apresenta algumas notas fiscais e ela diz, essas notas fiscais correspondem à receita da atividade rural, então eu vou fazer a exclusão de parte da atividade rural, referente aos meses de abril, junho e julho. E aí eu resgato que, com base na jurisprudência da Câmara Superior, entendo que, apesar da não identificação individualizada dos depósitos com os rendimentos tributados na declaração, é cabível a exclusão do valor a eles correspondentes, sobre o fundamento lógico de que, se o contribuinte movimenta os rendimentos omitidos em suas contas bancárias, não haveria de deixar de movimentar os rendimentos declarados. Com efeito, o objetivo da exclusão da base de cálculo dos valores
já tributados na DAA é evitar dupla tributação, até por inexistir qualquer elemento de prova tendente a afastar a plausibilidade de que a parte dos depósitos bancários de origem não comprovada não adviesse da atividade rural demonstrada pelo recorrente. Trago a jurisprudência do CARF nesse sentido. Então, percebam que ele declarou R$ 458.090 em receita bruta da atividade rural. Deste valor deve ser excluído aquilo que já foi reconhecido pela primeira instância. A primeira instância, ela reconhece a plausibilidade de que parte dos depósitos bancários sejam oriundos da atividade rural e enfatiza que a autoridade fiscal não contestou a informação das receitas e despesas informadas, devendo a veracidade destas informações ser privilegiada em respeito ao princípio da boa-fé e também porque, aqui eu até acrescento que não está no voto, a declaração de ajuste anual é constitutiva de direitos e deveres. Aí eu trago o excerto, né, da decisão da primeira instância. Tendo em vista as peculiaridades que cercam o desempenho da atividade rural, o fato de o contribuinte ter declarado rendimentos advindos desta atividade, bem como a propriedade e posse de imóveis rurais, é plausível admitir que as notas fiscais emitidas pela autuada e pela concorrentista, referente à venda de garrotes, são documentos hábeis a comprovar a origem dos depósitos. Note-se que as receitas e as despesas informadas na RDPF revisada não foram objeto de contestação por parte do autuante, tanto que a base de cálculo foi considerada para fins de apuração do imposto devido nos autos. Considerando que a autoridade julgadora já expurgou do lançamento um montante de 92 mil e uns quebrados, a soma de parte das receitas informadas em abril e julho e da receita de junho, entendo que deva ser excluído os valores restantes e já oferecidos à tributação de R$ 367.274. Eu faço aqui a conta aritmética. Aqui eu já não sinto tão confortável, embora eu tenha trazido para conhecimento do colegiado e para que a gente delibere conjuntamente. Dentro dos extratos bancários, tem um lançamento que está rubricado como empréstimo. Está bem rubricado, está bem claro, empréstimo, um lançamento de R$ 48 mil. Está bem aqui na cabeça do empréstimo bancário e também está aqui embaixo. O contribuinte não falou nada, não argumentou nada a respeito sobre esse empréstimo. Eu entendo que empréstimo não é base de cálculo do tributo, naturalmente. Ele não representa a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica a teor do artigo 43 do Código Tributário Nacional e de ofício, fazendo a revisão do lançamento, que é o nosso trabalho, de ofício eu reconheço a necessidade de também expurgar esse lançamento, intitulado empréstimo, no valor de R$ 48 mil. Nesse termo, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para retificar a base de cálculo, reduzindo-a em R$ 415.274, correspondentes, portanto, à parte da receita da atividade rural não deduzida, e ao empréstimo de R$ 48 mil, presidente. Voto. Ok, Márcio. Márcio, como eu pedi vista de mesa, né? Tinha pedido vista de mesa, deixa eu só fazer umas perguntinhas. Esses R$ 48 mil lá do empréstimo é de ofício, né? Sim, eu recordo que ele fala na impugnação, por algum motivo ele não reprisa isso no recurso voluntário, então é de ofício. Tá, de ofício. Com relação a questão lá da exclusão da base de cálculo da atividade rural também é de ofício, porque no recurso ele não fala, ele não pede. Discordo. Aí eu discordo. Eu acho que ele, embora fale de uma maneira causuística, ele fala que os rendimentos obtidos teriam origem no exercício da atividade rural. Se ele fala que os depósitos bancários têm origem, ele está justificando que aqueles depósitos são atividade rural, ainda que de uma forma pobre e lacônica. Tá. Veja, a DRJ ela excluiu R$ 92.816. Por quê? Porque ela encontrou essas notas fiscais da atividade rural, viu que a data das notas eram compatíveis com alguns depósitos, né, eram compatíveis, e aí a DRJ aceitou, não, tudo bem, como é nota fiscal de produtor rural, o contribuinte declarou na declaração dele rendimentos de atividade rural, e as notas batem com os depósitos, data, tal, então tudo bem, eu vou excluir R$ 92 mil. Agora,
o contribuinte declarou R$ 458.090. A fiscalização cancelou 92 mil dos depósitos, que já está tributado, no entendimento da DJ, lá nesses 458 mil. Agora você vai cancelar o restante dos depósitos, que é a diferença até chegar nos 458 mil, né? Só que daí, não, tudo bem, cara, eu tenho entendimento, beleza, eu não vou acompanhar, mas daí, assim, é por uma presunção, né? Presunção de que esse dinheiro, então tá, é só isso. Porque, Dene, é uma presunção, eu concordo, mas é uma presunção motivada por um entendimento lógico, um entendimento de que se ele manipulou, movimentou dinheiro nas suas contas correntes e a declaração não está impugnada, porque se a declaração estivesse impugnada nesse valor, aí esse valor não estaria homologado tacitamente e expressamente pela autoridade tributária. Aí tudo bem, eu não excluiria, mas esse valor nunca foi questionado. Eu acho que quando nós estamos fazendo esse procedimento, que é um procedimento que, eu volto a dizer, ele é comum na Câmara Superior, quando bate esse pedido exatamente lá, a gente está evitando a dupla tributação, a gente está evitando enriquecimento sem causa. Porque se ele movimenta, se a gente está tributando os numerários movimentados das contas correntes, qual é a lógica de dizer que esses 400 mil não foram movimentados, não estão incluídos dentro dessa base? Eu falo isso também com um pouco de conhecimento de causa, que na atividade da fiscalização de depósitos bancários é praxe, embora não seja 100% dos casos, já fazer essa exclusão. Porque você está evitando a dupla tributação aí, ou uma possível dupla tributação. Só que como não há uma prova tendente da autoridade tributária de que aquele rendimento não movimentou-se na conta corrente, aí, nesse caso, a presunção se inverte. Então, ele deve ter movimentado. Não há nenhuma prova dizendo que a Receita Rural ele recebe em espécie, por exemplo, ou ele recebe na conta corrente de uma terceira pessoa, e outras hipóteses a mais. Nesse termo, eu não vejo, eu vejo que é mais uma medida de garantir a lisura, né, desse lançamento, fazendo essa exclusão de uma declaração que tem presunção de veracidade quando não impugnada contrariamente. Então tá. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Vamos à votação. Francisco, como você vota? Acho que pode falar, Francisco. O argumento do Márcio é muito razoável e a Câmara Superior acompanha. Eu tenho refletido um pouco sobre isso, mas eu, por enquanto, ainda vou me manter na literalidade da lei, né? Tem que comprovar o depósito com documento. Então, até porque a atividade rural, especialmente, tem uma tributação mais favorecida, né? E em relação ao depósito, ao empréstimo lá, por ser de ofício, embora pareça caracterizado, né? Mas por ser de ofício, também não vou acompanhar, e aí, nesse sentido, eu vou divergir para negar provimento. Eu tenho que dar uma olhada nessas decisões aqui da Câmara Superior, né? Eu acho muito pouco provável que a Câmara Superior esteja pensando assim, né? Mas tem que entrar nos votos para ver o conteúdo, para ver, né? Eu acho meio difícil, assim, mas tá, então você vai negar provimento, né, Francisco? Isso. Gregório, como você vota? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Eu divirjo conforme apontado por doutor Francisco. Ana? Relator. Eu vou divergir também. Tá, só um instantinho, então.
Aqui é só depósito, não, tem mais, é só depósito bancário de não comprovada, tudo, né, aqui. Ah, tá. Sim. É só depósito, né, tá. Tá. Tá, então para o item 130 da pauta, ficará assim o resultado. Item 130 do contribuinte Márcio Malafaia Aredes. Márcio Malafaia Aredes, item 130. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 415.274 nos termos do voto do relator, excluída a base de cálculo. Esses 415 é a soma, né, Márcio, dos 48 com mais aqueles 367, né? Isso, tá. é a soma. Eu não fiz a conta aqui, mas então tá. Nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Francisco, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso. Repetindo, item 130, Márcio Malafaia Aredes, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento, montante de R$ 415.274, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Francisco, Ricardo e Dene, que negaram provimento ao recurso. E estou registrando aqui que a conclusão está sendo feita hoje, né? Hoje, no período da tarde. Deixa eu consultar o horário aqui. E o próximo... Tá. O próximo item... 137 da Renata. Isso, a 137, está aqui. Então tá, Renata, eu queria dar uma olhada na antecipação de pagamento aqui, tudo, né? E aí eu já vi... deixa eu abrir aqui o processo. Não. 37. A conselheira Renata aqui está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o lançamento em razão da decadência, né, Renata? Em razão da decadência. Sim. Aqui é contribuição de segurados. Eu dei uma olhada lá, eu fui na relação de documentos apropriados e ali consta apropriação de valores referentes a segurados todos os meses, então eu vou acompanhar você e no teu voto, tá? Então, o item 137, colegas, do Hospital César Leite, a conselheira relatora, então, está dando provimento a recursos, está cancelando o lançamento por decadência. Então, vamos fazer a votação desse item aqui, 137. Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Ricardo? Acompanho a relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho. Então, para o item 137 da pauta, ficará assim o resultado. Vou colocar só dado o provimento a recurso, tá? Item 137, Hospital César Leite.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, tá? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão por item 137, ok? O próximo item que saiu com vista de mesa, deixa eu só escrever aqui que foi julgamento hoje. 168 da Renata. Agora, o item 168, da conselheira Renata. Item 168, a conselheira Renata está propondo a conversão do julgamento em diligência. Esse aqui não é aquele caso que a gente discutiu de dar uma analisadinha melhor e trazer na próxima reunião, não? Acho que é. Isso. Você de pedir vista do processo? Aham. É? Então, tá. Colegas, vista para o conselheiro Luiz em relação ao item 160. Francisco. O que eu falei? Luiz. Falei Luiz, nossa, ele tá na minha cabeça, então. Não sei se para vocês é isso, mas para mim dá a impressão que ele está muito presente ainda, assim, sabe? Eu tenho a impressão, quando viro a cabeça, assim, para o monitor, parece que eu vou ver ele. Assim. Você vai me fazer chorar, assim. Saudade do Luiz. Mas agora eu já acolho o Ricardo aqui, eu já quero o Ricardo mais vezes aqui na Então, só um pouquinho. Ok, então, colegas, para o item, daí vamos fazer o intervalo. Para o item 168, tem o microfone ligado. Para o item 168 da pauta, da recorrente VRC, Distribuidora de Produtos Alimentícios, ficou assim o resultado. Vista para o conselheiro Francisco. A relatora apresentou seu voto, propondo a conversão do julgamento de diligência. Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Ok? Essa é a decisão para o item 168. Zene, quer aproveitar esse minuto que falta fazer o 204, que é uma decadência de TR comprovada pela DRJ, pela diligência? Não é daqueles que vai dar repercussão, discussão, nada de ofício, nada. Não, nada de ofício. Mas, gente, vocês não querem fazer um intervalo primeiro? Querem? Não, tudo bem, eu só falei por causa que a gente tinha 1 minuto, mas tá bom. Vamos fazer um intervalo, vamos retomar, então. As vistas de mesa acabaram, né? Vamos retomar, então, depois do intervalo, e aí faz certinho 15 minutos, das 14, das 16 às 16h15, e aí retomamos com esse tema, então, de repente, né? Colegas, intervalo, então. Rafael e Patrícia podem encerrar a gravação.